Bom dia, vocês estão. Bom dia, todo mundo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, cara. Bom dia, Telan. Lembrar de desabilitar o microfone, hein? O pessoal tá entrando, às vezes que a gente tá em cima da hora, mas tem que desabilitar o microfone, hein? Bom dia, Mariana, Ana. Só aguardando o pessoal entrar aí na maioria pra gente começar logo. Bom dia, Sofia. Vamos, Pedro, rápido, pegando uma cochila, vamos lá rapidinho. Olha só, bom dia a todos. O pessoal está entrando aí, sabe, tem que entrar 10h20, não é 10h22, não é 10h21. O horário é o horário para dar aula, porque nem sempre agora na live a gente consegue tirar todas as dúvidas e tudo, então a gente tem que aproveitar o máximo de tempo. Eu quero todo mundo com um caderno de história da continuidade, caderno de história do capítulo e a apostila do capítulo 7, e todo mundo aberto na página 34, que começa falando Roma, monarquia. Então, caderno de história na mão para dar continuidade, para a gente tentar falar da monarquia, da república e a crise da república, que é muito importante. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje, se não aparecer tantas dúvidas. Mas é isso que eu queria falar com vocês, sexto ano. Na última aula, o pessoal ficou demais brincando no chat, respondendo. Não quero mais isso. Só meio assunto de história. Se você quiser chamar no microfone para tirar dúvidas, se você quiser usar o chat para responder, perguntar ao seu professor alguma coisa, pode. Não quero ninguém conversando, ninguém falando nada, alguma coisa que não é da aula. Estamos entendidos? Dá um ok para mim aí. Todo mundo entendeu? Chat somente da aula. Somente dúvidas, senão você vai atrapalhar o andamento da aula, ok? Vamos começar agora. Caderno na mão de história, capítulo 7, página 34. Lembrando de colocar o nome e sobrenome para a gente saber quem é cada um para fazer chamada. Pessoal, olha só. 10h20 tem que estar aqui quando a gente já começa a aula, hein? Nada de 10h23, 10h22. Nós começamos a falar da formação do Império Romano na aula passada. Só para falar da formação do Império Romano, que tem mitologia, que tem história, nós vamos também passar pelos deuses, fica tranquilo, o pessoal ficou muito perguntando, e os deuses, e os deuses? Calma, galera, não precisa ficar perguntando, a gente vai passar para falar disso. Para falar do Império Romano, para falar dos deuses, tem que falar ainda do Império Romano, como surgiu, como é que aconteceu, entendeu? Como é que vai justamente se formar essa República Romana primeiro, a monarquia, a República Romana, para chegar no Império Romano, para depois falar da cultura dos deuses. Na aula passada, nós falamos que o Império Romano, para quem perdeu, o Império não, né? Roma surge aqui, ó, justamente nessa voltinha, na região que eu pedi para os senhores circularem, aqui, ó, na região de Roma, bem na pontinha, em frente ao Mar Tirreno, próximo ao Mar Mediterrâneo. E depois isso tudo vai se chamar Península Itálica. Roma surge aqui, na pontinha. Mas a Península Itálica é essa botinha, é a Itália que nós conhecemos hoje. E é aí que vai ser o lar dos povos latinos, que vão chegar aí no século VII e vão tomar conta da região em 753 e vai dar origem a Roma, uma tribo pequenininha que vai crescer, crescer, crescer e daqui a pouco o Império Romano. Mas antes de chegar no Império tem que passar pela monarquia, república e império. Professor, então vamos lá, nós falamos dessa característica, nós falamos que tem a parte da história, que fala que os povos latinos que eram pastores chegaram na região do Monte Palatino para ocupar a região, que era próximo ao rio Tibre,
foi indica o rio Tigre. E eles começaram a escolher essa região por causa da defesa do rio, que facilitava o comércio e a defesa dos inimigos. Nós falamos também da explicação mitológica do Rômulo e Remo, que eles explicavam que eles eram descendentes de Enéas, que veio da guerra de Troia, descendente dos deuses. E essa mitologia fala que Rômulo e Remo foram postos para ser mortos no rio Tigre. Só que eles foram resgatados pelo pastor Fausto e Larência e foram criados, destronaram o rei, voltaram e o Rômulo acaba assassinando o Remo. Lembra disso? Tem que lembrar, nós vimos isso tudo. Professor, e depois nós falamos do crescimento de Roma, da mitologia do bosque da criação do bosque inviolado, onde você conseguia atravessar para entrar em Roma, criado por Rômulo, e você estava perdoado. Nós falamos do rapto das Sabinas, que faltavam mulheres, e tem uma mitologia que fala que as Sabinas foram sequestradas para casar com os romanos. E nós terminamos falando disso, da sociedade romana. Como se formava a sociedade romana? Que era o homem que mandava, pater familias, quem manda é o homem. As mulheres obedecem, elas tinham que obedecer porque os homens tinham a autonomia de tirar até mesmo a vida da mulher, se quisessem, sem justificar. Era a propriedade dele. A família não era só o pai, mãe e filho, era o escravo, a casa, tudo que o homem possuía. E ele definia que fizesse com aquilo do jeito que ele achasse melhor, da forma que ele quisesse. Ele não precisava perguntar a ninguém. A mulher saía sob o domínio do pai e ia para o marido, ou então algum outro parente próximo que era homem. Havia mulheres que eram importantes? Havia. Mulheres que não queriam obedecer, que poderiam ser sacerdotisa? Poderia, mas era exceção. Quem comandava a sociedade eram os patrícios, donos das maiores e melhores terras. Depois vinham quem? Os plebeus, homens livres que não participavam da política. Tem que lembrar disso para a aula de hoje. Patrício, descendentes fundadores, dono das maiores e melhores terras. Os plebeus, aqui eles eram homens livres, eram pequenos agricultores, eram pequenos comerciantes, eram pessoas que faziam trabalhos livres, como ter uma padaria, ou então ser marinheiro, lutar no exército, ser soldado. Depois, os clientes os patrícios. Os clientes trocavam trabalho e segurança pela proteção do patrício, voto neles, quando tivesse alguma assembleia. E, por fim, vinham os escravizados, que no início não era a maioria em Roma, mas depois vai ser, devido às guerras. Foi aí que nós paramos, ok? Professor, nós vimos aqui como era a organização, quem era cada um, e qual é a aula de hoje? É falar sobre as fases da história de Roma. Roma teve 3 formas de governo, 3 fases na história: monarquia, república e império. O capítulo agora, essa parte que a gente vai ver da página 34, é para falar só da monarquia e falar da república. Tem um capítulo separado para falar só sobre o império e um para falar só sobre a cultura, os deuses e os valores deles. Então vamos lá. Depois que Roma é fundada pelos latinos, quem é que chega lá e toma conta da região? Os latinos fundaram Roma em 753. Aqui, ó, os povos latinos. Segundo a história, foram os pastores latinos, criadores de ovelha, de gado, agricultores que chegaram lá. A primeira fase da monarquia vai de 753 a 509, dá menos de 200 anos de história. Professor, mas quem é que fez Roma crescer e ser o tamanho que nós conhecemos, a história que nós conhecemos? Na verdade, não foram os povos latinos. Os povos latinos fundaram Roma, aquela tribo que chegou lá, ligada pelos laços de parentesco. Mas quem é que fez Roma crescer? Na verdade, foi o povo chamado de etruscos. Os etruscos vão tomar a região onde ficava o Monte Palatino, vão tomar a região dos povos latinos e vão se declarar imperador. Houveram 7 imperadores na fase da monarquia romana. 7. Os mais importantes eram etruscos, não eram latinos. Eles vão depor o rei de Roma, latino, e vão assumir o poder. Professor, mas por que isso é importante? Porque esses reis vão transformar Roma realmente numa cidade urbanizada. Vamos lá. Quem ficava na monarquia no topo? O rei etrusco, que mandava em toda a região de Roma. Abaixo do rei via o Senado, ou também conhecido como Conselho de Anciãos, ok? Conselho de Anciãos. Por quê? Para você entrar no Senado, é como se fosse uma assembleia hoje, em que a gente conhece os senadores, tipo lá em Brasília. Para você entrar, você tinha que ter uma certa idade, você não podia ser novo, você tinha que ter experiência política. Por isso que o Senado tem o apelido de Conselho de Anciãos. Então, vamos lá, ficava no topo o imperador
E embaixo vinha quem? O Senado, que ajudava o imperador a governar. O Senado mandava a lei para o imperador podia aprovar ou não. Era a palavra dele que era final. O Senado, de repente o imperador queria fazer uma guerra e consultava o Senado, porque era o Conselho de Anciãos, os mais experientes. Abaixo do Conselho de Anciãos vinha essa galera aqui, ó, a Cúria, que era uma outra assembleia. Essa aí era uma assembleia popular, que qualquer cidadão, no caso o homem, né, porque nós já vimos que a sociedade é patriarcal, pater famílias, a Cúria, na verdade, era a assembleia como se fosse popular, que qualquer cidadão em idade militar poderia estar participando e discutindo as leis que foram aprovadas pelo Senado e pelo imperador. Ou seja, o rei governava sozinho na monarquia? Não. Tinha o rei, depois vinha o Senado, que era o Conselho de Anciãos, e o Conselho Popular, que era qualquer cidadão em idade militar que poderia estar participando, homens, para discutir a política. Dúvidas? Pergunta. Calma, Ana, a gente vai passar. Calma, o imperador é a última fase. O imperador mais importante vai aparecer hoje na República, chamado Otávio Augustus. Mas calma, calma. A gente vai ver isso ainda hoje. Professor, por que a fase dos imperadores etruscos são tão importantes na monarquia? Porque são eles que desenvolveram Roma. Galera, os etruscos, calma aí. Quando Roma foi fundada, Roma era uma mistura de lama, de meio que lama com encharcado, que quando o rio transbordava, destruía tudo ao redor ali que tivesse do rio, e era um problema muito sério. Era uma cidade que o esgoto corria a céu aberto, era uma cidade que era muito primitiva. Quando os etruscos tomaram o governo, os reis etruscos, eles começaram a fazer uma coisa importante, que é fazer infraestrutura. O que é infraestrutura, professor? Fazer estrada, drenar os pântanos, fazer áreas agrícolas, fazer estradas. E Roma, que era aquela Roma primitiva, pequena, bem atrasada, sem higiene, sem infraestrutura nenhuma, vai começar a crescer e atrair gente. Por quê? A cidade vai ser urbanizada. Vai ter uma infraestrutura de sistema de esgoto para correr ali longe das pessoas, evita doenças. Vai ter área de agricultura, criação de gado, vai ter estradas calçadas, vai ter calçada, vai ter estrada. Vai ter os aquedutos, o pessoal perguntou na aula passada, os aquedutos que o pessoal trazia água de outras regiões para levar para cidades. É os etruscos que fazem isso. Só que tem um problema. Os patrícios nunca aceitaram os reis etruscos, porque eles não eram povos literalmente latinos. Eles sempre ficaram ressentidos. E o que vai acontecer? Os patrícios vão organizar um golpe, traduzindo. Os senadores vão organizar um golpe. Os senadores, insatisfeitos com o governo dos etruscos, apesar de ter sido bom, insatisfeitos porque eles queriam assumir o poder sozinho, eles vão destronar o último rei etrusco, chamado Tarquínio o Soberbo. Olha o nome do último rei etrusco. Tarquínio o Soberbo. Por quê? Ele não consultava absolutamente ninguém. Ele desprezava o Senado. Professor, o que vai acontecer? Os patrícios vão organizar uma rebelião militar, vão tirar o último rei etrusco chamado Tarquínio o Soberbo e eles vão passar a governar. Só que tinha um problema. Os senadores, eles tiveram um conflito para saber quem ia assumir o império, o governo, a monarquia. Não, perdão, o império não, a monarquia. E o que eles fizeram? Olha, a partir de agora, quem governa aqui não vai ser mais o rei. A partir de agora, a instituição mais poderosa vai ser o Senado. E quem estava no Senado eram os patrícios. Então, raciocina comigo. Se a partir de agora o rei etrusco foi tirado e o Senado que vai governar, na verdade, quem está governando são os patrícios. Eles que vão governar de uma maneira harmônica, decidindo entre eles o que é melhor para Roma ou não. Ou melhor, decidindo o que é melhor para os patrícios. É aí que vem a segunda fase da história de Roma, chamado a República Romana. Professor, eu não sei o que é esse nome, República. Só um detalhezinho. Alguém sabe qual é o nome do Brasil completo? Chama no microfone aí. Qual é o nome do Brasil completo? Alguém sabe? Ou escreve para mim no chat. Qual é o nome do Brasil completo? Alguém abriu. Qual é o nome do Brasil completo? Não. Não é só Brasil, não.
Qual é o nome do Brasil completo hoje? República Federativa. Eu sei. Vamos lá, quem é? Ajuda. República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Professor, eu não sei o que é república. Vamos aprender agora. Mas vocês têm que saber de uma coisa. Os romanos fundaram a república. E a maioria dos países do mundo adotam a forma de república. E o Brasil atual também adota a república. Nós somos herdeiros da ideia do Império Romano. Já falei sobre isso. República Federativa do Brasil é o nome completo e correto do Brasil. Dúvidas sobre a monarquia? Dúvidas? Alguém abriu e falou antes. Acho que foi. Quem foi que falou? Samuel? Quem foi que falou? Respondeu. Tem que abrir o microfone e responder, gente. Não pode ficar com vergonha. Dúvidas? Tranquilo? Dúvidas sobre a monarquia? Pode falar. Pergunta aí. Alguém está com dúvida? Pode passar? Idade militar, olha só. Para participar da cúria, Ana, você tinha que ter a idade militar. Qual é a idade militar? Você começava a treinar em Roma, até que cedo, dependendo da sua condição social. Depende da fase da história. Mas a idade militar é quando você chegava mais ou menos aos 18 anos, que você já poderia guerrear. Tinha gente que ia para a guerra mais cedo, então isso poderia variar. Mas com 18 anos você já era um cidadão. Você já estava ali perfeito para lutar, ok? Até antes podia ser. Ok, Ana? Dúvidas? Pode passar agora? Tranquilo? Professor, qual é a segunda fase da história de Roma? A primeira foi de 753 a 509, monarquia, reis etruscos, infraestrutura, senado, o rei governando, o senado ajudando e a cúria ajudando. Os patrícios dão um golpe. A partir de agora, qual é a única instância que governa Roma? O senado, o conselho de anciãos, junto com a cúria. Ok? O que é república? Isso é uma palavra latina, lá do Império Romano. É res pública. República é a junção de dois termos latinos, res e pública, que traduzindo fica coisa pública. Ou então, do povo. O que é república, professor? Se você fosse traduzir o nome do Brasil, República Federativa do Brasil, você ia traduzir aonde o povo pode se organizar em estados e governar. A ideia de uma república, res pública, é a ideia onde a maioria da população poderia participar da política. Professor, a maioria, porque antes o rei mandava na monarquia. Agora, quem manda é o Senado, é o patrício. E eles adotaram o nome falando o seguinte: a partir de agora, a república é a coisa pública, aonde qualquer cidadão pode participar. Professor, você falou que os patrícios não tinham direitos políticos. Essa que é a grande sacada. Na cabeça dos patrícios, a república, na verdade, representava seus próprios interesses e não a da maioria da população. Então, república tem o sentido que você tem que entender que a coisa pública tem que estar acima de tudo. Na teoria, os senadores tinham que decidir o que era melhor para todos. Grava isso, coloca no caderno. No Senado, na fase da República, os senadores deveriam governar para o bem comum. Coloca lá, para o bem comum. Você deveria governar para todos. Ou seja, quando você ia fazer uma lei no Senado, você tinha que olhar que ia agradar os patrícios, os plebeus e os clientes. Os caras não têm direito. Quando você ia decidir sobre o imposto aumentar ou não, lá no Senado, você tinha que observar se esse imposto era justo para os patrícios, para os plebeus e também para os clientes. Escravo não tem direito. Professor, mas é isso que acontecia? Calma, não é isso que acontecia. Apesar do nome da República ser uma coisa importante, na verdade, a República, na verdade, era dominada pelos patrícios. E eles governavam para os seus próprios interesses. O nome é coisa pública, deveria ser o governo onde todos participam. E o bem comum tem que estar acima dos interesses individuais. Mas isso acontecia? Não, porque quem domina a república é os patrícios. É eles que mandam e desmandam. Professor, então vamos lá. Como é que era feita a república? Aqui embaixo é importantíssimo. Os senadores, eles elegiam
lá entre os senadores, entre no Conselho de Anciãos, eles escolhiam 2 magistrados. 2 magistrados. Esses 2 magistrados eram eleitos para governar Roma. Professor, por que elegiam 2 magistrados para governar Roma? Para evitar que um desse o golpe e assumisse como rei. Entendeu a ideia? Então, o que o Senado fazia? Dentre os melhores, os patrícios, eles escolhiam 2 magistrados para governar, e esses 2 magistrados governavam ao mesmo tempo. Um vigiava o outro, para evitar que um desse um golpe e virasse uma monarquia de novo. Olha só a inteligência dos romanos. O nome desses magistrados é cônsules. Eles tinham nomes chamados cônsules. Então, vamos lá. Se lá na monarquia era um rei governando, agora na república nós temos 2 senadores que eram eleitos para governar. Um senador podia cuidar da política e outro poderia cuidar das questões militares. Um senador poderia cuidar da questão das finanças, dos impostos, e outro poderia cuidar da infraestrutura, cada qual governando ao mesmo tempo. Isso evitava que uma única pessoa desse o golpe e tomasse, porque senão voltava a ser monarquia. O nome desses magistrados, cônsules, ok? Arthur, esse que era o problema. Arthur fez uma pergunta aqui. Nessa época existia lei? Existia, mas as leis não eram escritas em Roma. Por quê? As leis eram para beneficiar quem? Os patrícios. Então não havia leis escritas ainda em Roma. As leis eram o quê? Todas faladas. Então era a palavra de um patrício contra um plebeu. Geralmente, Arthur, quem saía ganhando era sempre quem? O patrício. Infelizmente. Ok? Dúvidas? Podemos passar? Dúvidas? 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 Podemos passar? Professor, eu quero que vocês entendam isso. Quem está mandando na República é o Senado. Quem governa o Senado? Os patrícios. Quem governa Roma são os patrícios. 2 cônsules, que governam ao mesmo tempo. Sim, Manuel, muito bom. Olha só. Professor, então quer dizer que nesse momento eles poderiam inventar alguma lei e regras para se beneficiar? É isso que os patrícios faziam. Olha só o que o Manuel colocou. Professor, então quer dizer que eles poderiam inventar regras, os patrícios? Sim, poderiam. E regras que beneficiavam somente a eles. Lembra, os plebeus, cidadãos de segunda classe, não tinham direitos políticos. Não podiam integrar o Senado. Os plebeus não poderiam integrar o Senado. Então, se eles fizessem uma lei que beneficiasse só eles, ninguém podia questionar. Era injusto. Os patrícios estão governando praticamente sozinhos, com seus próprios interesses. E estão prejudicando quem? Plebeus e clientes. Ok? Professor, então vamos lá. Além dos 2 senadores, chamados de cônsules, 2 senadores não conseguem governar o Império Romano todo. Perdão, os 2 senadores não conseguem governar a República Romana toda. Gente, você acha que os 2 senadores iam ficar vigiando, os cônsules, iam ficar vigiando, viajando a República todinha para ficar sabendo se alguém está traindo, pagando os impostos? Não, não tem jeito. O governador do Estado do Espírito Santo, vamos fazer uma comparação agora. O governador do Estado do Espírito Santo, ele tem secretário de Segurança, secretário de Saúde, secretário de Finanças, porque cada um faz uma área para funcionar o governo do Estado. Então, vamos lá. Lá na República Romana, os cônsules eram auxiliados por outros magistrados para ajudar a governar a República Romana. Se chamava magistraturas. Magistraturas. Eram pessoas que eram designadas para ajudar os cônsules, que eram senadores patrícios, a governar em Roma. Então agora eu quero todo mundo aberto na página 35. Página 35. Tem uma imagem bonita aí do Senado Romano. Professor, o que era o Senado Romano? Olha na página 35. Olha aí na página 35. Dá um ok para mim quando estiver aberto, para a gente fazer uma análise. Abre lá na página 35. Quem abriu, dá um ok para mim aí. Vamos lá. Página 35. Professor, tem uma figura bonita aí de um cara sentado com a mão assim, pensando no canto em primeiro plano e alguém discursando lá no meio. Isso que era o Senado Romano. O Senado Romano era tipo uma arena aonde os senadores poderiam pedir a palavra e ir lá defender ou propor alguma coisa. Entendeu a ideia? O cara que está aqui no meio, está com os braços assim abertos, no meio. O cara aqui no meio, ó. O cara que está aqui no meio, com os braços abertos, ele está fazendo um discurso.
E o cara que está aqui no cantinho, sentado com a cabeça baixa, ele está preocupado, porque é ele que está sendo atacado. Quando você chegava no Senado, você poderia propor uma lei, propor uma guerra, fazer qualquer coisa. Se o Senado aprovasse, beleza, porque é o conjunto dos senadores que votavam. Isso que é república, era coisa pública. Professor, mas os dois magistrados, eles poderiam estar aí no meio? Poderiam, mas eles não poderiam estar ali fazendo discurso nenhum. Por quê? São eles que estão governando Roma, então eles não podem influenciar nada. Professor, mas como é que você governa Roma? Com os magistrados. Exemplo, aqui embaixo, o primeiro, o questor. Professor, quem é o questor? Galera, sexto ano vai ter nome esquisito. Não tem jeito. Desde o início do ano que a gente está vendo nome esquisito. Os dois magistrados elegiam um questor. Qual era a função do questor, professor? Ele era o tesoureiro de Roma. Era ele que cobrava os impostos. Era ele que organizava os gastos. Ok? Ele tinha a função de controlar as finanças em Roma. Porque se não controlasse a finança, Roma tinha quebrado. Ele tinha que arrecadar o dinheiro para investir em obras públicas, arrecadar o dinheiro dos impostos para fazer guerra, para construir navios, para ter segurança, ok? Para fazer grandes construções. E era o questor que era responsável por fazer o quê? A finança de Roma, da República Romana. Junto com o questor, os cônsules poderiam eleger também o edes. Eu gosto de falar edes, mas não tem acento. É edes mesmo, não tem acento. O que é o edes? O edes era responsável pela infraestrutura urbana. O questor era organizado a finança. O edes chegava lá para o questor e falava: questor, nós estamos precisando fazer uma obra de esgoto lá em Roma. Tem dinheiro? Tem. O Edes pegava, fazia o projeto e ele era responsável por construir a infraestrutura em Roma. Fazer estrada, esgoto, fazer palácios, tudo que era de construção, abrir um comércio, era ele que autorizava abrir um comércio, era ele que autorizava fazer um prédio. Imagina, em Roma tinha prédios, 2, 3, 4 andares, feitos ali de argamassa com cimento, parecido com os nossos, mas eram baixos, 3, 4, 5 andares. Quem autorizava construir? O Edes. Você tinha que ir lá e bater lá e falar assim: ó, Edes, quanto é que custa para me construir um prédio lá na rua tal? E ele cobrava lá e falava assim: ó, paga lá o questor que você vai estar liberado. E nós vamos fazer. O Edes geralmente fazia obras públicas, fazia chafarizes, fazia banhos públicos, fazia estradas, fazia palácios, fazia pontes. Essa que era a função dele, ok? Infraestrutura. Aqui, depois vinha o pretor. O pretor, vocês confundem como soldado. Vamos lá, segura. Professor, o que é o pretor romano? O pretor romano é o cara que era responsável pela aplicação das leis. Aí todo mundo fala: professor, eu vi o pretor como soldado. Podia. O pretor é aquele cara que, quando os senadores faziam a lei, tipo, a partir de hoje é proibido passar em Roma, no centro de Roma, com a carroça. Por quê? As carroças fazem muita sujeira. Quem é que vai aplicar essa lei romana? O pretor. O pretor vai ver o cara que está com a carroça e fala assim: ó, não pode, senão você vai ser preso ou vai ser multado. Ele era uma espécie de segurança, mas a função dele mesmo era aplicar as leis. O Senado, os cônsules aprovavam as leis. Quem aplicava na prática era o pretor. Era um dos cargos mais importantes. Por incrível que pareça. É o cara que mantinha a ordem. Coloca lá no caderno. O pretor é o cara que mantinha a ordem. Era o cara que mantinha a ordem. Isso é importantíssimo. Porque em Roma, igual o pessoal perguntou: professor, nessa época tinha leis? Tinha, mas as leis não eram escritas. Então, como é que o povo ficava sabendo que a lei tinha que ser aplicada? Olha aí o pretor. É ele que fazia. Ele passava de bairro em bairro, de rua em rua, avisando: ó, a partir de hoje é proibido fazer isso, ou então pode fazer isso, ou o imposto aumentou. É um cargo importante, tá? Pretor. Depois vai virar um soldado, vai virar sinônimo de soldado, ok? Depois, vinha quem? Os censores. Professor, quem eram os censores? Com certeza, Débora. Muito boa. Débora colocou aqui pra gente. Então, ele vigiava as pessoas para não quebrarem as leis? Correto. Para elas aprenderem sobre as leis e seguirem elas, Débora. Ok? E também poderiam prender se eles não seguissem. Muito bom. Perfeito. Excelente. Então, vamos lá. Censores. Professor, quantas pessoas eu tenho que cobrar imposto? Quantas pessoas moram em Roma?
Quantas pessoas têm que servir o exército e não estão servindo? Como é que Roma se organizava para saber quanto de população tinha que pagar imposto, servir o exército, quantas mulheres eram solteiras, quantas não eram, quantas crianças tinham? Isso era a função do censor. Hoje, censor parece uma palavra ruim, aquele cara que censura, que não deixa as pessoas serem livres. Mas a palavra censor tinha um sentido diferente lá atrás. Censor era os responsáveis pelo recenseamento. Traduzindo, para quem não entendeu, anota aí. A contagem da população. Quanto de população era patrício, quanto era plebeu, quanto era cliente, quanto era escravo. E tinha uma outra função. Eles eram responsáveis também pelos bons costumes em Roma. Se você tinha lá o culto público e você tinha que ir lá adorar e não fosse, de repente esse cara aqui era o cara responsável. Quem era o cara que descobria? Na aula passada me perguntaram sobre os deuses. Quem é que descobria que de repente não estava havendo adoração aos deuses na sua casa? Ou então você não estava indo nos templos? Era o censor. O censor fazia a contagem da população para saber, porque estou saber quantos tem que pagar os impostos, para saber quantos nobres tem em Roma, quantos são plebeus, quantos são escravos, quantos são clientes, e aí você poder cobrar os impostos, você cobrar a pessoa que não está servindo no exército, os meninos, saber ali que de repente está havendo muitos ou menos casamentos, e esse cara é responsável também pelos bons costumes, geralmente ligado à religião romana, ok? Botar aqui para mim o seguinte. A Ana perguntou, eu vou responder isso depois. Boa pergunta, Ana. O negócio dos patrícios e plebeus. Vai dar confusão. Segura aí. Então vamos lá. O último, só para explicar logo. O pontífice máximo. Quem é o pontífice máximo? O último. O pontífice máximo, para quem é católico, é como se fosse o Papa, o chefe maior da religião. Ou então, se você é evangélico, é o pastor que fundou a sua igreja, é o presbítero lá que é o principal. O pontífice máximo era o cara que era responsável pela religião em Roma e era muito influente na política, porque religião e política em Roma caminhavam juntos. O pontífice máximo era o sacerdote mais importante, era o líder da religião, era o cara que definia as datas sagradas dos cultos públicos, das festas públicas, e também era o cara que influenciava nas decisões da política. Por quê? Chuta da onde saía o pontífice máximo. De qual grupo? De qual grupo de classe aí que nós vimos a classe social? Qual é a classe que da onde saía o pontífice máximo? O chefe sacerdote máximo. Chuta, da onde saía? Saía dos patrícios, da elite. Professor, mas só havia um questor, um edes, só havia um pretor, só havia um censor e um pontífice máximo? Vamos lá. Havia o questor, um questor principal. E esse questor elegia outros para em cada província para ser os olhos dele. Havia um edes, havia o chefe principal, mas havia outros em várias províncias para também fazer a infraestrutura. Havia um pretor principal, mas havia outros pretores que ele nomeava para ir lá vigiar as leis. Havia um censor? Não, ainda mais censor para contar gente. Havia um censor principal, nomeado lá pelo cônsul, mas havia outros censores para fazer a contagem em cada província. Professor, só havia um pontífice máximo? Havia só um pontífice máximo. Mas esse pontífice máximo elegia outros sacerdotes para espalhar a religião romana em outras províncias. Então, esses caras não ficavam sozinhos. Eles nomeavam outros funcionários para serem o quê? Representantes deles em Roma, para manter a lei e a ordem funcionando, para arrecadar os impostos e cobrar as leis, ok? Como é hoje. Aí vem a pergunta da Ana, o Pedro, né? Mandou para mim, que a Ana perguntou, o que acontece se você acusava um patrício? E o que poderia acontecer com a pessoa que acusou? Imagina que um patrício e um plebeu vão disputar terras. O patrício invadiu a terra do plebeu. É a palavra de um contra o outro agora. Você acha que o Senado deve decidir a favor de quem, Ana? A favor de quem? De um patrício. E esse patrício poderia cobrar até uma multa, ou então exigir a prisão dessa pessoa que acusou ele. Mas geralmente isso não acontecia, era difícil. O Senado que decidia quem estava certo e errado. Ou então esses magistraturas aí, esses magistrados que auxiliavam os dois cônsules, ok? Depois, já respondi da Ana.
Arthur, não precisa ficar colocando tudo não da internet. Pode ficar tranquilo. E quem tá rindo que patricinho vem de patrício, tá certo. A palavra patricinha ou patricinho tem origem em Roma. Elite, pessoas ricas. Tá certo. Tá errado não quem tá colocando. Ok? O Arthur perguntou, esses cargos é tipo uma empresa? Vamos lá, Arthur, melhor definição. O Brasil hoje não tem presidente, não tem ministro, não tem deputado, não tem senador. O Brasil não tem o cobrador de imposto que cobra os impostos do seu pai, não tem a polícia que vigia, não tem o pessoal que é responsável por contar a população, que é o IBGE. É como se fosse na Roma Antiga. São cargos públicos que auxiliavam os cônsules a administrar Roma. Ou cobrando imposto, ou fazendo as leis valer, ou então zelando pelos bons costumes, ou contando a população, ou então a religião, que era o pontífice máximo que fazia os sacerdotes seguirem a religião romana, o politeísmo. Ok, Arthur? Entendido? Dúvidas? Aí o Rafael perguntou, professor, mas se tivesse muitas provas contra o patrício, ainda assim, imagina, era patrício, senadores, defender uma causa entre um outro patrício, Rafael, e um plebeu. Geralmente, decidia-se a favor de quem? Do patrício. Manipulação. Manipulava. Essa que é a verdade. Não tinha leis escritas. Infelizmente. Ok? Ok? Podemos continuar? Então vamos para o próximo. Professor, e quando Roma vai se transformar em gigante? Essa que é a melhor parte. Roma vai começar a crescer a partir do século V. Até o século III, em 300 a.C., eles conseguiram conquistar a Itália toda. Olha para cá, onde está em roxo. Eu estou achurando de amarelo. Entre 500 e 300 a.C., a região da Península Itálica, onde está em roxo, é conquistada toda pelos romanos. Eles expandem. Só que eles vão esbarrar com um inimigo que era muito poderoso, chamado Cartago, que ocupava o norte da África. Professor, Roma era descendente dos guerreiros, lembra que eles contavam? Rômulo e Remo, descendente de Enéas, dos deuses. Eles conquistaram a Península Itálica todinha, onde está em roxo. Olha o mapa aí, o roxo. Quando eles chegaram na Sicília, eles deram de cara com um império muito poderoso. O Império de Cartago, que ficava no norte da África. Aqui, ó, coloquei em amarelo, Cartago. Está escrito aí em, se não me engano, espanhol. Cartago, nome correto. Professor, e o que os romanos vão fazer? No primeiro momento, os romanos, eles não eram excelentes navegadores. Os cartagineses eram excelentes navegadores. Então, eles eram dono da Sardenha, eles eram dono da Córcega e dono de parte da Sicília. Por quê? Cartago era um império que era baseado na marinha, e a marinha cartaginesa era muito poderosa. Eles conseguiam navegar pelo Mediterrâneo todinho. Quando os romanos chegaram na Sicília, lá embaixo na botinha, eles fizeram uma aliança com Cartago no primeiro momento. Eles eram amigos, faziam trocas comerciais. Professor, e o que vai acontecer? Os romanos tinham ambição por guerra e conquistar territórios. E isso vai dar origem às famosas Guerras Púnicas, entre 264 e 146. Professor, então quer dizer que os romanos lutaram 120 anos direto com os cartagineses? Não, galera. Eles lutavam, paravam, eram derrotados, ganhavam uma coisinha, depois paravam, era derrotado, voltava. Porque havia intervalos entre essas guerras. Eu já expliquei isso. Havia intervalo entre essas guerras, ok? Intervalos. Professor, o que acontecia? Na verdade, Roma queria dominar o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Isso tudo aqui, ó, isso aqui é o mar Mediterrâneo, tudinho. O mar Mediterrâneo era essencial para o Império Romano, mas tinha Cartago, e Cartago tinha uma marinha poderosa. Então, Roma vai começar a atacar Cartago em 264. Na verdade, são 3 grandes guerras. A primeira, os romanos vão perder, mas eles não vão desistir. Eles queriam dominar o Mediterrâneo por causa disso aqui, ó. Eles queriam territórios e rotas marítimas para enriquecer a República Romana. Professor, vão ser 3 grandes guerras. A primeira, os romanos vão se dar mal. A segunda, os cartagineses vão atacar os romanos. E vai ter um empate. Ninguém vai conquistar muita coisa. Mas a última, que é a de 146, um pouquinho antes, vai ser terrível.
os romanos vão acabar sendo atacados em algumas ilhas e regiões que eram deles pelos cartagineses. Vai ter a lenda do Aníbal, que foi um grande general. Gente, não tem como falar nisso. Se alguém já escutou o nome Aníbal, um grande general, ele chegou a invadir o território romano e quase conquistou Roma. Quase. Quando ele estava para conquistar Roma, ele resolveu voltar para Cartago. Por quê? Não sabemos. Ele atacava com elefantes. No último ataque de Cartago, os senadores falaram: é necessário destruir Cartago. Cartago é uma ameaça a Roma. E Roma vai reunir tudo que tinha de melhor, vai aprender a construir navios, vai aprender a lutar no mar, vai construir uma marinha fantástica e eles vão conseguir derrotar Cartago. Galera, quando Cartago é conquistada, os romanos não vão ter perdão. Não tem Alexandre que fazia acordo, deixava o pessoal lá governar? Cartago vai ser arrasada, vai ser incendiada, a população vai ser escravizada quem sobreviver. Muitos vão ter que fugir. Roma vai destruir Cartago, botá-la no chão. É até difícil ter evidência sobre Cartago. Por quê? Ela foi arrasada. E depois que Roma destruiu Cartago, eles falaram que o Mediterrâneo era deles e deram um apelido. Os romanos começaram a falar, depois da derrota de Cartago, que o Mediterrâneo era o Mare Nostrum. Galera, isso não está na apostila, hein? Mare Nostrum. Traduzindo, o nosso mar. Quando Roma destruiu Cartago, não havia inimigo nenhum que impedisse que eles navegassem. E eles falaram: a partir de agora o mar Mediterrâneo é meu. E eles falaram em latim: Mare Nostrum, o nosso mar. Os caras se achavam, mas podiam. Fazer o quê? Eles derrotaram Cartago. Professor, depois que eles derrotaram Cartago, eles não ficaram satisfeitos só em ter conquistado o norte da África e também a Península Itálica. Você sabe aonde a República Romana chegou? Onde hoje é Portugal, Espanha, chamado de Península Ibérica. Para quem não sabe, vocês vão ver isso em geografia, fique tranquilo, tio Pet. Eu não sei se vocês vão chegar lá, mas vocês vão descobrir que a Península Ibérica é o termo que designa Espanha e Portugal. Os caras conseguiram ali conquistar Cartago, conquistaram as ilhas de Córcega, Sardenha, Sicília, as ilhas aqui ao redor da Espanha, e chegar e conquistar o território onde hoje é Espanha e Portugal, a Península Ibérica. Por isso que nós somos descendentes dos romanos, dos povos latinos. O povo latino não fundou Roma? O povo latino não conquistou a Península Ibérica, Portugal e Espanha? Não foram os portugueses e espanhóis que vieram aqui para a América? Então nós somos povos latinos, nós somos povos guerreiros e quentes, de sangue quente. Já escutaram essa expressão? Povo de sangue quente. Nós não temos o pavio curto. Por quê? Nós somos descendentes de um povo guerreiro, do Império Romano. Para quem não sabia, fica a dica. Ok? Professor, mas o Império Romano era diferente. O Império Romano não era que nem Alexandre, que quando invadia o território fazia acordo com os povos conquistados. Não. O Império Romano era baseado na pilhagem, nos saques, e também naquilo que eles conseguiam conquistar de terras e escravos. Grava isso. O Império Romano não negociava com ninguém. Não negociava. Era guerra. Guerra. Havia províncias que faziam acordo com eles? Faziam. Mas era a vontade dos romanos que seria o principal. Que sobressaía. Que você tinha que conquistar o local e fazer valer os seus costumes naqueles locais. Eles não deixavam, muitas vezes, os povos viverem do seu modo. Igual Alexandre fazia. Professor, então o que eles faziam? Quando tinha guerra, eles entravam na cidade, pilhavam, roubavam, matavam, aquela guerra mesmo. Pegavam tudo de valor e levavam para Roma. E distribuíam para quem? Para os patrícios. Professor, mas quem lutava nas guerras? Segura essa. Quem integrava o exército romano eram os plebeus. Eram os clientes que iam lutar. Eles que eram soldados e marinheiros. Tinham alguns escravizados. Mas na hora de distribuir a riqueza e as terras conquistadas, na hora de distribuir a riqueza e as terras conquistadas, as melhores terras e boa parte da pilhagem, que era ali o roubo do país que foi conquistado, era distribuída entre quem? Os patrícios e os generais. E quem recebia as piores terras? Quem recebia uma parte pequena da riqueza do local que foi roubado? Os plebeus e os clientes. Olha só que doideira. Quem morria nas guerras? Plebeus, clientes que iam lutar. Mas quem ficava com as melhores terras e a maior parte da riqueza? Patrícios e generais. Aí eu te pergunto, isso era justo? Era justo? Você ia para a guerra, plebeu, lutava, você era um comerciante, deixava tudo, você deixava sua família, você deixava sua agricultura,
Às vezes você voltava e estava tudo destruído, veio uma geada, ou então o seu comércio quebrou. Aí você voltava lá, mas você voltava para Roma, imagina, as campanhas duravam meses, anos. Quando você voltava, você descobria que você não tinha mais comércio, você não tinha mais gado, você não tinha mais nada, porque sua família teve que vender, ou então até virou escravo por dívida, porque sua família tinha que pegar dinheiro emprestado com os patrícios para continuar vivendo. E quando você voltava com pequenas posses, riquezas, e as terras que você recebia eram péssimas. E aí o que você fazia? Você virava escravo por dívida. Segura essa. A aula está acabando, não deu para explicar tudo. Mas essa parte é importantíssima. Importantíssima. Os plebeus não vão aceitar isso. Não vão. Porque eles continuavam pobres e miseráveis e não participavam da política. Mas eram eles que morriam nas guerras. Então, o que vai acontecer? Olha a esperteza dos patrícios. Eles pegavam as melhores terras, eles pegavam as maiores e melhores terras e as riquezas, generais e patrícios. O que ficava para os plebeus clientes? O resto, sem valor. O que acontecia? Lembra da pirâmide social. O que acontecia? Muitas vezes você virava escravo por dívida. Você voltava a descobrir que não tinha nada. Você virava escravo por dívida de quem? De um patrício. Um romano escravizando o outro. Você virava escravo por dívida. E descobriu uma outra coisa. Que como Roma começou a fazer muitas guerras, começou a vir muito escravo para Roma. Muito escravo. Então, além de você descobrir que você perdeu tudo, você descobria que os trabalhadores estavam sendo substituídos, plebeus, por escravos. Por quê? Você comprava um escravo, dava alimento e roupa, e ele trabalhava a vida toda para você até morrer. Agora, se você contrata um plebeu, você tem que pagar um salário constantemente. Então, muitos patrícios preferiam pegar escravos, comprar escravos para botar para trabalhar, do que pagar um salário a um plebeu. Então, vamos lá. Você voltava para a guerra e descobria que não tinha emprego no campo e na cidade, descobria que você estava pobre e miserável, que poderia virar escravo por dívida. E os patrícios não estavam nem aí para você. Isso era justo? Não, não era justo. É aí que os plebeus vão se revoltar contra os patrícios. Eles não participavam da política, estavam sendo substituídos pelos escravos nos trabalhos no campo e na cidade, e ainda ficavam tão pobres e miseráveis que viravam escravo por dívida. Era bom ser plebeu nessa época? Não. Era bom ser patrício na República Romana? Excelente. Excelente. Professor, e o que isso vai proporcionar? Uma coisa chamada êxodo rural. A população do campo sem trabalho, substituído pelos escravos, vão migrar para a cidade e vai aumentar a pobreza na cidade de Roma. Nessa época era muito comum você ver mendigo em Roma, pessoas pedindo comida e água porque não tinha como sustentar. Olha só, isso não era legal. Ok? A riqueza da conquista territorial não ia para todo mundo, ia só para alguns. E isso vai gerar conflito entre patrícios e plebeus. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Pergunta agora. Alguém colocou aqui. A Ana colocou, ninguém achava estranho o patrício sempre sair ganhando na frente, mas naquela época a sociedade era comandada por ele, Ana. Eles comandavam o Senado, eles faziam as leis em benefícios próprios. Então a massa da população não podia participar da política, não podia decidir nada. Então eles eram enganados, eles eram manobrados, entendeu? Com a promessa que eles iam ficar ricos e conseguir terras. Isso não acontecia. Ok? A área marronzinha é Cartago. Eu já falei, essa área marrom aqui é Cartago, que foi conquistada pelos romanos. Eles derrotaram os cartagineses. Ok? Arthur? O Pedro colocou, e se matassem pessoas inocentes, os patrícios? Muitas vezes ele pagava uma indenização, nem preso era, nem morto. Ficava por isso mesmo. Não ia mudar nada. Ia ficar do mesmo jeito. Isso aí, os patrícios manipulavam os plebeus para continuar no poder enriquecendo. É isso aí, tá certo, Arthur. Manuel, sem brincadeira, hein? Já falei isso no início da aula. Eu não quero brincadeira, nem jogo, nem nada. Somente sobre a aula. Ok? Se um patrício matasse uma pessoa inocente, se fosse patrício com patrício, dava problema. Poderia ocasionar a morte ou prisão. Mas se fosse um patrício matando um plebeu, indenização e olhe lá. Ficava por isso mesmo. Essa que é a verdade. Galera, deu 11:10.
Na aula de segunda-feira nós terminamos o conteúdo, 11h20. A gente vai